Começar a nossa edição de hoje trazendo um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso. A denúncia de um suposto abuso cometido contra uma criança em uma creche de São Sebastião do Paraíso. A reportagem completa você vê agora. O caso tomou repercussão pública após familiares da criança relatarem a história nas redes sociais. Em menos de 24 horas, a publicação já contava com inúmeros compartilhamentos e comentários de apoio à família, além de comentários pedindo justiça pela criança. Nossa equipe entrou em contato com os advogados da família que falaram sobre a situação. A mãe procurou o escritório, relatando que a filha havia sido vítima de um crime em uma unidade escolar aqui da cidade. No primeiro momento, ela não sabia muito como que estava acontecendo, qual era o procedimento que iria ser feito, o que ela poderia ser feito, e não tinha nenhuma informação. Com essas informações da mãe, a gente entrou em contato com o Conselho Tutelar da cidade, pedindo informações do que havia acontecido no dia e quais providências que eles estavam tomando. A gente também foi lá na delegacia de Polícia Civil, que está investigando o caso, para tentar entender o que aconteceu, o que a investigação havia apurado até o momento, O que a gente tem de informações é que o inquérito foi instaurado, eles estão investigando, colhendo todas as provas, todos os depoimentos. A criança está tendo suporte familiar, da mãe, de toda a sua família. No dia dos fatos, a mãe foi orientada a procurar atendimento junto ao CREAS local, para acolhimento, nessa fase de acolhimento da criança. E após esse acolhimento, a criança ser encaminhada a tratamento psicológico. Essa foi a orientação que foi dada para a mãe, que ela deveria ir atrás, através do encaminhamento dado para ela, dessas instituições. Então, nós estamos analisando o caso porque chegou agora, mas é um caso lamentável que está sendo apurado aí, Envolve uma criança, e uma mãe que está sofrendo muito diante dessa situação, embora agora nós já estamos conversando para que ela fique bem, que tudo isso será resolvido, mas que serve de alerta também para pais e mães que estejam nos assistindo aí, para que conheça bem as pessoas com quem você deixa seus filhos, seja na creche, seja na escola, procure referências e tenha contato para que seja evitado esse tipo de situação, porque infelizmente não é um caso isolado aqui. Às vezes nós ouvimos falar direto e reto aí na imprensa de inúmeros casos a este assemelhados, mas enfim, vamos evitar que novos ocorram, vamos tentar extirpar o máximo possível. O delegado regional de Polícia Civil, Dr. Tiago Bordini, também falou com a nossa equipe e explicou sobre o andamento da investigação. A genitora da criança, ela procurou a Polícia Militar e passou por atendimento médico, levou a sua filha até atendimento médico. Posteriormente, com esse atendimento, a Polícia Militar lavrou o boletim de ocorrência e encaminhou para a Polícia Civil. A Polícia Civil já instaurou o procedimento e iniciou as diligências. Uma das diligências foi a questão do laudo médico legal. No caso, é importante a gente esclarecer que a gente batalhou muito para implantar, e hoje existe aqui em São Sebastião do Paraíso e região o protocolo de atendimento humanizado de vítimas de crimes sexuais. Então, supostas vítimas e vítimas de crimes sexuais, elas são atendidas quando o fato não passou mais de 10 dias do fato, a vítima é atendida na Santa Casa, que é o local, o hospital de referência para esse tipo de atendimento. Lá ela vai passar por atendimento médico ginecológico. No caso específico, a criança passou por esse atendimento médico ginecológico e também de um pediatra. Posteriormente, esses médicos eles enviam os relatórios médicos do atendimento para a Polícia Civil e o laudo médico legal ele é feito com base nesse atendimento médico legal. Isso evita a revitimização das pacientes. No caso em questão, a criança foi passada, ela foi atendida pelo pediatra e pelo médico ginecologista e ambos não constataram nada de irregular. Nada de lesão, nada de hematoma, nada de suspeita de qualquer conduta que deixe vestígio, né? É importante salientar que no presente caso,
a criança fala que o autor, suposto autor, havia passado a mão em seu órgão genital. Fato este que muito dificilmente deixaria algum vestígio, o fato de ter passado a mão. E isso, mais uma vez, reforça, né, esse laudo médico-legal que foi realizado sem a constatação de qualquer indício clínico, né, de que tenha havido alguma lesão. Por esse laudo médico-legal, não é descartada a hipótese dele ter passado a mão no órgão genital. Simplesmente o laudo não ia, o exame não ia constatar isso. A gente tem que constatar isso, né, de uma outra forma, através de uma outra prova, que não o laudo médico-legal. Ainda conforme o delegado, imagens de câmeras de segurança do dia já foram analisadas. A criança já passou por atendimento no CREAS, e a gente está aguardando o relatório, né, técnico deles. Já tivemos oitivas aqui da mãe, da diretora da escola, já existe o laudo médico-legal, né, como eu disse. As imagens do circuito interno de segurança, é importante ressaltar que lá no local existe câmera de segurança, né, nos locais de uso comum, né, não existe, obviamente, no banheiro, por exemplo, mas no local que a criança relatou, né, à mãe que havia ocorrido a situação, a câmera pega e a câmera daquele dia específico já foi analisada, não foi constatado nada, mas nem um mínimo de indício de suposto abuso, nada. O suposto autor aí, ele praticamente nem relou, nem tocou na criança de forma alguma. Porém, por precaução, estamos agora também analisando as câmeras de segurança nos 5 dias anteriores. Ainda de acordo com o delegado, foi relatado em depoimento que, em outra ocasião, a criança já havia se queixado de dores na região genital devido a um problema de saúde. A própria mãe, ela falou que a criança havia tido uma espécie de infecção urinária, algum problema nesse sentido, e que isso havia desencadeado uma dor na genitália, e que a criança às vezes reclamava de dor e a mãe passava uma pomada indicada pelo médico. Então, sim, existe esse fato prévio, né? Em diálogo com a equipe da Líder TV, o Dr. Tiago ainda faz um alerta às pessoas que se manifestam de forma acusatória nas redes sociais. O caso ainda continua em investigação, então nós não temos uma conclusão de que o fato aconteceu ou não aconteceu. O fato ainda está formalmente sendo investigado, inclusive. É um caso muito complicado, é um caso muito grave, é uma acusação muito grave. Então, existem outras vidas também aí em jogo, a própria imagem, né, da instituição pública, a própria imagem do suposto autor, do investigado. Então, isso é muito importante a gente deixar claro, porque existem alguns comentários em redes sociais que eles praticamente incorrem, inclusive, em algum tipo de crime contra a honra, né? Então, esses comentários de casos que ainda se encontram cuja investigação ainda se encontra em andamento, ela é bem perigosa, e a gente pede muita cautela nisso para não prejudicar, não trazer maiores prejuízos ainda, inclusive para a criança, que, querendo ou não, tendo acontecido ou não o fato, ela é uma vítima, né? Ela é uma vítima psicológica, que seja, né? Então, essa exposição, ela pode, em algumas vezes, até trazer maior prejuízo ainda para a possível vítima. O caso tomou repercussão. Como nós dissemos, né, enfim, essa denúncia, todo esse caso, envolve uma unidade escolar de São Sebastião do Paraíso. A nossa equipe também conversou com o prefeito da cidade para falar das medidas, as ações que estão sendo tomadas pela Prefeitura de Paraíso nesse caso em específico. Confira. A gente se solidariza, né, com a família e, ao mesmo tempo, deixar claro que o município tem tentado, né, desde o início do caso, quando a gente ficou sabendo, né, da possível situação levantada, a gente tomou todas as providências que cabe ao município, né? O que nós fizemos? Num primeiro momento, quando a mãe relata para a diretora nos comunica imediatamente, né? E ela é orientada a procurar o Conselho Tutelar,
que é o primeiro passo que a gente faz quando acontece isso, algum tipo de denúncia nesse sentido, a procurar o conselho tutelar e não expor a criança nem a instituição, mas em momento algum, para a gente preservar todo o ambiente em si. E assim foi feito por parte da escola, né? A diretora foi com a mãe na UPA, nós não chegamos na UPA e falamos, nós estamos com uma criança aqui com possível abuso, né? A gente chega e diz, Código Lilás, todo mundo já sabe, né? Então a gente estabelece o Código Lilás, a criança foi encaminhada para a Santa Casa. Na Santa Casa foi feito os exames pertinentes em relação ao caso especificamente, Código Lilás, né? Tudo acompanhado pela direção da escola, que estava naquele momento representando o município, né? Acompanhando tudo. A mãe foi colhido o depoimento da mãe na escola. Eu pedi para a diretora, junto com a empresa que faz o monitoramento de câmeras do local, separar e preservar as imagens da segunda-feira, porque o fato aconteceu, né, segundo a mãe, na sexta. A gente preservou da segunda antes até a outra segunda, né, para ter um espaço para a gente poder verificar isso. Passamos essas imagens para a Polícia Civil, que instaurou um inquérito. Pegamos tudo que era possível para preservar a criança, né? E aí, para minha surpresa, depois eu vejo foto da criança na rede social, não entendi, né? Se o município foi para preservar a criança, o porquê que, né, houve essa exposição da criança com pessoas compartilhando a foto da criança, né? O profissional foi afastado pelo município para que a gente pudesse investigar. Ele, estando afastado, ele não concordou. Pediu para sair, né? Colocou todos os contatos dele, endereço, tudo à disposição da polícia, celular, tudo que pudesse fazer o levantamento, né, de qualquer ato. Eu não vou dizer que a gente deveria ter dado voz de prisão para a pessoa, porque eu não sou polícia, né? E quem investiga é a Polícia Civil. Nesse primeiro momento a gente quer tranquilizar os pais de qualquer instituição do município, né? Que as equipes são muito sérias. A gente está vendo um linchamento público da instituição de ensino, o qual a gente não concorda. E eu, como prefeito, como pai ou qualquer outra circunstância, eu não admito qualquer tipo de ato nesse sentido no meu mandato, né? Por isso que eu estou tentando trabalhar de forma exemplar, porque se houve alguma coisa, vai ser feito de forma exemplar para o servidor, que não é efetivo, ele é contratado, né? Mas pediu para sair, né? Ele não faz mais parte dos quadros da prefeitura. Cabe a quem acusa o ônus da prova, mas também cabe à prefeitura preservar essas provas, possíveis provas, e é o que nós estamos fazendo. O que não pode acontecer é as pessoas cobrarem a prefeitura, falar que a prefeitura não está fazendo nada. Aí é mentira deslavada. Aí é uma mentira de um tamanho do mundo, que eu não concordo. Falar que a prefeitura não está fazendo nada é dar um tapa na minha cara do lado direito e do lado esquerdo. De tanto que nós estamos trabalhando nisso. Não adianta expor a criança também, não, né? A gente tem visto em alguns grupos de WhatsApp, inclusive divulgando a imagem do profissional, né, do monitor, divulgando a imagem da criança. Cuidado. Compartilhar esse tipo de situação é crime estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Então a gente pede, né, para que as pessoas entendam o processo que está sendo feito. E assim, quem vai poder falar claramente de tudo isso é a Polícia Civil. Sobre esse caso todo, a gente precisa ter muita responsabilidade no que nós vamos falar. O caso está em investigação. O próprio delegado regional, Dr. Tiago Bordini, concedeu entrevista para a Líder TV, explicando todo o passo a passo que ficou muito claro ali. Nós ouvimos os advogados que representam a mãe da criança. Nós ouvimos a Prefeitura de Paraíso. Então, todos os lados envolvidos nesta questão foram ouvidos na reportagem. Não dá para cravar
nada, até porque a Polícia Civil está fazendo o trabalho investigativo e pelos indícios que a polícia já teve, o Dr. Tiago Bordini emitiu aqui os comentários feitos durante a entrevista. O que a gente tem visto é que foi falado tanto pelo delegado regional quanto pelo prefeito. O posicionamento das pessoas em redes sociais já julgando e tendo um veredito do caso, sem sequer saber as circunstâncias, sem sequer ter acesso às imagens do circuito interno, sem sequer terem acesso aos exames clínicos realizados. Esse conjunto de provas que está sendo reunido pela Polícia Civil vai indicar se a criança realmente foi alvo de abuso, se a criança foi alvo de importunação sexual, que é diferente de abuso sexual, ou se não houve nada neste caso. A Polícia Civil, a quem cabe o trabalho investigativo, está fazendo o seu trabalho. A Prefeitura, a quem cabe vigiar os setores públicos, os espaços públicos de educação e fornecer o material solicitado, fez a sua parte. A família também está no direito de buscar denunciar e apurar o que aconteceu a partir da denúncia, da reclamação da criança, né? O que não pode somos nós, que estamos fora de todo esse processo, temos aqui um juízo de valor a respeito do caso, tanto condenando o acusado, quanto repreendendo e recriminando a mãe e a criança. Então, não nos cabe aqui fazer qualquer julgamento de juízo sobre este valor. Até as investigações estarem concluídas e prontas para serem remetidas ao Ministério Público ou arquivadas por falta de prova, o processo ainda está sendo investigado. Está na fase de inquérito policial, que está sendo investigado, apurado, com todas as informações e todas as nuances de investigação descritas aqui, muito bem descritas, aliás, pelo delegado regional. Então, qualquer especulação, qualquer comentário fora disso é um julgamento de valor que qualquer um de nós pode fazer e, repito, às vezes de forma errada, equivocada e podendo ser, inclusive, injusta. O que a gente tem visto são pré-julgamentos das pessoas que já têm um juízo de valor sobre um determinado caso, que coloquem em risco, inclusive, a vida das pessoas envolvidas, neste caso, nessa denúncia. Então, o que nós precisamos ter é cuidado, não julgar e esperar a Polícia Civil concluir o trabalho de investigação. Até lá, tudo que nós falarmos a mais que isso é julgamento ou especulação, ou pode, de alguma forma, prejudicar qualquer uma das partes envolvidas. Repito, não nos cabe aqui falar que A, B ou C está errado. É uma situação que surgiu, que está sendo apurada pela Polícia Civil. Não podemos, nós, irmos agora aqui nos comentários dessa reportagem e falar assim, a pessoa tem que estar presa, a pessoa tem que responder, quero justiça. Qual justiça? A sua? O seu juízo de valor daquilo que você acha que é justiça, ou a legislação brasileira a partir de um processo legalmente montado, com as denúncias apuradas, com provas juntadas, para que a pessoa possa ter um julgamento e ser levado ao tribunal. Nós vivemos num país que tem ordem, que tem lei, que precisam ser respeitados. Você pode não concordar, mas tem que respeitar. Vamos trazer a previsão